Começa agora mais um episódio do Mais Saudecast. Como você já pode observar, estamos de casa nova, estúdio novo, cada vez mais aconchegante para receber você do outro lado, receber o nosso convidado, e o convite é para você ficar até o final, porque hoje o bate-papo é de extrema importância. Vamos falar sobre saúde. Saúde é algo que está em alta e é algo primordial para todos nós. Para falar sobre esse assunto, temos os nossos apoio. Apoio vem da Examina Diagnósticos, da Cepapilar e, claro, da IESMark, nossa agência que está aqui conosco nessa noite maravilhosa. Então, direto aqui de Oswaldo Cruz, para o mundo, podemos dizer assim, é que a gente começa mais um episódio. E fique conosco. E eu recebo com muito carinho nessa noite maravilhosa que você nos acompanha, a doutora Chiara Silveira Munhoz. Ela que é especialista em medicina metabólica, estética avançada, que vai falar com você. Então já pega o papel, a caneta, a sua agenda, anota para você fazer direitinho o dever de casa. Doutora Chiara, seja bem-vinda. Para quem não te conhece, como você hoje, doutora, se posiciona dentro da medicina e qual é o seu principal foco de atuação? Boa noite, gente. Eu sou a doutora Chiara Munhoz. Para quem não me conhece, eu sou médica, já tenho formação médica, vai completar esse ano 11 anos de formada. Eu sou pós-graduada em medicina metabólica, pós-graduada em dermatologia clínica, estética e procedimentos corporais também, tá? Então, meu foco hoje de atuação é na saúde, é transformando a saúde e o corpo do paciente com foco no emagrecimento saudável, reposição hormonal e performance física, tratando sempre a causa e não apenas o sintoma. E além de fazer os procedimentos estéticos avançados também. Perfeito. Para você também que não sabe, a doutora é minha doutora, é a minha médica responsável aí pelo meu processo de emagrecimento, que permanecemos no processo de emagrecimento. Já foram ali eliminados 20 quilos, temos outros objetivos e com certeza eles serão alcançados. E a doutora Chiara, fala para quem não conhece também, doutora, a doutora atende em Adamantina e em qual lugar? Isso, eu atendo em Adamantina e atendo em Presidente Prudente. Em Presidente Prudente, né? Essas duas cidades. Perfeito. Doutora, quando a gente fala em emagrecimento saudável, né? Está na moda essa questão do emagrecimento. Todo mundo está buscando, quer ser magro, todo mundo está buscando, assim, ter uma autoestima melhor, uma aparência muito melhor. Qual é o primeiro passo que as pessoas erram nesse momento quando elas estão buscando emagrecimento? Porque está na moda o uso, vamos dizer, do monjar. Fala um pouco com mais detalhes sobre isso. Eu acho que o primeiro passo que as pessoas acabam errando é não procurar um acompanhamento médico. Então, assim, escutar dica de amigo, dica de internet, de modinha, e aí as pessoas esquecem de procurar um acompanhamento médico. Por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica e precisa de medicamento para ser tratada. E isso, assim, não sou eu que estou inventando ou sou eu que estou falando. Isso está nas diretrizes brasileiras de obesidade. Falando que a obesidade, somente com dieta e atividade física, não é o suficiente para tratar. Precisa de medicamento. Certo. Então, precisa de um medicamento certo, né, para ter um emagrecimento saudável. E eu não quero apenas emagrecer o paciente. Quero emagrecer de forma segura e eficaz. Então, doutor, o primeiro passo, quando uma pessoa ela decide, ela resolve. Vou falar do meu caso, né, doutora? Para as pessoas poderem entender, nada melhor do que a gente contar algo que aconteceu com a gente, algo verdadeiro. Quando eu procurei a doutora Chiara, minhas queixas eram fadiga, não sei se a doutora vai lembrar, que eu me sentia um pouco afadigada, que eu não estava me sentindo bem, como as pessoas sabem que eu trabalho com a voz, é o meu instrumento de trabalho, eu não conseguia, eu entrava no estúdio para gravar, eu tinha uma certa dificuldade, eu não conseguia concluir uma frase inteira, e eu falei para a doutora que eu sentia uma certa palpitação assim no peito, né, que ia subir as escadas aonde eu trabalho, chegava lá no topo da escada, tava assim com a língua para fora, né, e o primeiro passo que a doutora, quando eu procurei a doutora, foi os exames, né, doutora? Sim. Que eles são primordial para começar qualquer coisa. Eu cheguei lá, a doutora, ela não foi fazendo nenhum tipo de aplicação em mim, não passou nada, nenhum tipo de suplemento, né, doutora? Não. Nem tanto que a doutora pediu uma bateria de exames para depois, quando eles ficaram prontos, para
iniciar isso. Sim, claro, a gente tem que ver todos os sintomas do paciente, né? Todos os exames pra gente, a partir daí, fazer um protocolo individualizado, porque não é uma receita de bolo para todo mundo, né? Cada um tem suas necessidades. Perfeito, doutora. E nós falamos dele, vamos falar dele durante todo esse episódio aqui, o Monjaro, né? A tirzepatida virou uma febre, tá todo mundo adquirindo, tá todo mundo buscando por esse emagrecimento. Na sua visão, doutora Chiara, por que esse tratamento tem tido resultados impactantes? Então, a tirzepatida é um dos tratamentos mais eficazes no emagrecimento hoje. Então, o que é a tirzepatida? É um agonista duplo de GLP e GLP-1, de GIP e GLP-1, né? São hormônios que são secretados pelo intestino que dão a saciedade, o apetite, na parte metabólica também. Então, quando a gente come, a gente tem uma secreção natural do GLP-1, que dá um feedback para o cérebro, eba, tá suficiente, chega de comer. Só que isso dura segundos a minuto. Agora, quando a gente usa a tirzepatida, ela mimetiza esse GLP-1 e dura durante dias esse efeito. Então, assim, facilita a adesão do paciente na dieta, melhora a resposta metabólica, melhora a resposta inflamatória. Então, hoje, ela é o tratamento ouro no emagrecimento. Ô, doutora, e as pessoas que buscam por esse tratamento há tantos anos que a doutora está à frente aí na medicina como médica, é o primeiro, digamos, tratamento que a doutora até hoje viu diante da medicina que traz tantos resultados de tanto impacto como um Monjaro? Sim, foi o primeiro tratamento, assim, que veio, assim, para acabar com a cirurgia bariátrica mesmo. Porque eu tenho diversos pacientes que emagreceram 30, 40 quilos e, graças a Deus, não precisou de cirurgia, né? Foi tudo através do uso do Monjaro. Isso, então, assim, salvou muitas pessoas, né? Está salvando ainda, né? Perfeito. E sobre o Monjaro, doutora, nós falamos que ele virou uma febre. Tá todo mundo usando, tá todo mundo buscando. Só que quando a gente encontra as pessoas, né, que estão fazendo uso, nossa, como você usou? Aí as pessoas falam, você procurou um médico? Não, tô fazendo por conta. Tô pegando de uma amiga, estão buscando em tal lugar. Sobre o Monjaro, doutora Chiara, sobre o Monjaro do Paraguai, que muita gente busca pelo preço. Quais são os riscos reais disso tudo? Porque nós sabemos que o tratamento com Monjaro, né, doutora, não é algo que a gente acessível para todos. Sim. Né? Ele não é acessível para todos, mas nós sabemos da eficácia, o quanto ele é transformador na nossa vida. É isso que as pessoas elas precisam entender, que emagrecer usando o Monjaro do Paraguai, muitos vão conseguir, mas manter tudo isso é que está o diferencial, é onde entra ali o profissional. E o que a doutora tem a falar sobre o Monjaro do Paraguai? Então, o Monjaro do Paraguai. Então, assim, se você que está usando o Monjaro do Paraguai, você tem que ficar ciente que você está correndo risco. E risco por quê? Porque a Anvisa proíbe. Então, você está usando um produto de procedência duvidosa, que pode trazer riscos reais para a sua saúde. Tá? Então, assim, eu como médica, eu não posso ser conivente com algo que não é regulamentado. E nem, assim, fora, assim, o malefício o paciente de um produto de procedência duvidosa, que a gente sabe que tem efeitos colaterais. Muita gente teve hipoglicemia, foi parar na UTI, teve gente que teve pancreatite, teve gente que nem teve resultado. Durante todo esse processo, porque não tem um ano, né, doutora, que ele foi lançado? Não, tem mais de um ano. Tem mais de um ano, né? Durante todo esse processo, a doutora já presenciou situações... Já presenciei. Então, assim, se doutora, a pessoa... explica essa questão, o que é pancreatite? Porque muitas pessoas não sabem o que é. É uma inflamação do pâncreas, né? É uma inflamação do pâncreas. Isso. E que tá muito comum, né? Com esse uso de medicamentos que a gente não sabe a procedência. Então, eu falo que é uma economia barata quando se trata de saúde. Então, quer fazer, faça com o acompanhamento certo, com medicamento seguro. E aí, pode contar comigo também, que eu vou dar total apoio. Mas que seja legalizado pela Anvisa, né? E se hoje chega um paciente até a doutora, ele não vai receber, né, doutora, uma dose já de início. Primeiro a doutora vai pedir uma bateria de exames, né, de acordo com as queixas, diante de toda a situação que ele está
podemos dizer assim, ele está ali argumentando para a doutora de toda a situação. Primeiro a doutora vai saber entender o paciente, é isso? E isso, primeiro eu atendo o paciente, eu peço exames e depois disso a gente pensa no tratamento. E eu não falo assim, vai ter que usar tirzepatida, eu dou as opções para ele. Então, opções com fórmula, opção com soroterapia, opção com medicamento, tá? E aí a gente decide junto qual a opção que vai seguir. É claro, hoje todo mundo quer a tirzepatida, que é o efeito melhor, mais rápido, né? Com certeza, verdade. Em relação, doutora, ao reganho de peso pós-Monjaro, ele existe mesmo? Então, essa é uma dúvida muito comum. Assim, na minha prática clínica, eu vejo que os meus pacientes, eles sustentam o emagrecimento. Mas por quê? Porque eles têm um acompanhamento médico comigo. Então, assim, eles têm meu número de celular, estão disponíveis para mandar mensagem. E a gente tem um plano terapêutico. Ele não simplesmente abandona. Agora, quando acontece o paciente abandonar o tratamento precocemente, ele vai ter um reganho de peso. Por quê? Porque por mais que o paciente emagreceu, em 2 meses emagreceu, mas o organismo não está metabolicamente ajustado ainda. A obesidade é uma doença crônica. Então, assim, tem memória inflamatória e o corpo tende a voltar a esse padrão. Então, a gente tem que levar esse medicamento por um certo tempo e após isso iniciar o desmame. Só que esse desmame também, cada pessoa é de um tipo. Cada organismo reage de um jeito. Cada paciente é um tipo de desmame que eu faço. Então, não é o mesmo para todo mundo. Doutora, e a dose, por exemplo, que eu uso, talvez a doutora não vai servir para a doutora. Cada paciente também eu não posso iniciar o tratamento, por exemplo, com uma dose mínima e querer levar todo o processo com ela. Não. Cada visita que eu vou lá com a doutora, a gente vai analisando, a doutora vai aumentando ou vai diminuindo se for o caso, sim, é isso? Sim, com certeza. E cada um reage de um jeito, né? Sim. Tem pacientes que a dose mínima perde muito peso e tem pacientes que a dose mínima não faz nem efeito. Eu sou prova disso, né? Eu vou até comentar aqui que a minha irmã também fez o tratamento com a doutora. Minha irmã foi o processo dela todinho com a dose mínima, né, doutora? Quando aumentou a dose, ela passou, né? Não se sentiu tão bem com a dose, um pouquinho que aumentou. E para ela foi a melhor coisa. Já o meu caso já foi diferente, né? Totalmente diferente. Lembrando que é muito importante, as pessoas elas não estão valorizando esse profissional, mas ter um acompanhamento médico é muito importante, né, doutora? Não tem como. Porque emagrecer vai, mas e depois? Como manter? E depois quando você sentir ali, porque automaticamente o organismo ele vai sentir. Porque eu não vou comer. Não é simplesmente emagrecer com saúde. Com saúde. E levar isso, não é levar por um tempo, né, doutora? Não é uma fase. Nós queremos levar isso para a nossa vida toda. Porque, que nem eu falei, o corpo ele tem uma memória inflamatória. Ele tende a voltar a esse padrão de antes. Se você para de uma forma incorreta, você vai ter o reganho de peso. Doutor, o corpo ele leva quanto tempo para entender que aquela pessoa não quer mais ser mais gorda, digamos assim? Então, também varia, né? Varia de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa, Nossa, olha como que é importante, como que o nosso organismo, né, de cada pessoa reage diante de um tratamento. Por isso que é o melhor investimento que possamos fazer é na nossa saúde. Não tem como, né, doutora? Não tem como mesmo. E o jejum, doutora? Esse é o querido, né? O jejum intermitente. Realmente ele funciona ou ele virou uma modinha da internet? Ele funciona? E fala o que ele é, doutora. Então, na verdade, o jejum não tem nada a ver com modinha, né? Porque é uma prática milenar que a gente já faz desde a época da caverna, quando a gente saía para caçar, comia assim no máximo uma vez ao dia quando conseguia caçar alguma coisa, senão ficava em jejum. Então, o jejum tem 2 tipos de jejum, na verdade, né? O jejum metabólico e o jejum calórico. O jejum metabólico é aquele que você tem a caloria, por exemplo. Eu vou tomar um café com óleo de coco, eu tenho a caloria do óleo de coco, mas eu não tenho pouca ação na insulina. Então, é um jejum metabólico. O jejum calórico, a gente faz uma restrição calórica de tudo. Então, os 2 jejuns têm benefício, tá? Certo. Então, o jejum, ele melhora a inflamação, melhora a neuroinflamação, a parte cerebral, melhora toda a parte metabólica do corpo também. Ele é capaz também de matar as células, sabe? Fazer apoptose de células danificadas que podem vir a se tornar cancerígenas. Além do que, quando a gente estoca quando a gente usa, na verdade, todo o estoque de glicogênio, ele vai o quê? Na gordura, para ser usada como fonte de energia, que facilita o processo de emagrecimento.
Olha só a importância do jejum. E todos podem fazer jejum? Então, na verdade, a maioria dos pacientes que chegam até mim, eles estão comendo muito carboidrato. Então, assim, eles estão comendo pão de manhã, eles estão comendo arroz, estão comendo macarrão, estão comendo feijão. Então, eles fazem picos de insulina o tempo todo e sentem fome toda hora. E eles não vão conseguir entrar de cara num jejum porque eles não estão metabolicamente adaptados. Então, essa fome que muitas das vezes a gente sente, mesmo, digamos assim, tá já cheio, é por causa desse pico de insulina que tá alto? Sim, e por excesso de glicose, né? Excesso de glicose. Por isso que às vezes a Vira gente fala assim, açúcar no nossa, eu tô com uma sangue. fome, mas eu acabei de comer agora, é isso? É porque não É a sustenta, é. alimentação, ela não está correta. Não, não está correto. E aí o que acontece? Esse paciente não vai fazer jejum, porque ele não está metabolicamente adaptado. O que a gente tem que fazer? Começar a mudar a alimentação. Então vamos começar a reduzir o carboidrato, vamos tirar o macarrão, vamos tirar o feijão, fica só com arroz, e aí a gente vai adaptando até o paciente conseguir fazer o jejum. Porque senão ele não consegue. Verdade, doutora. E eu vou contar algo aqui que eu acho que eu nunca falei pra ninguém, né? Depois que eu fui pra doutora Chiara, eu não como arroz e nem feijão mais. Eu não como desde quando eu iniciei o tratamento com a doutora. Eu eliminei da minha vida, doutora, assim. E eu não sinto falta. Não sinto falta mesmo, doutora. E isso é uma coisa voltada muito pro psicológico, não é, doutora? É porque assim, eu falo que o arroz e o feijão, ele só vai te engordar. Ele não tem nada de benefício. Nada de Nada de benefício. benefício. Então, assim, o arroz tem um ácido fítico que impede também, na verdade, tem um arsênico, que a gente acaba tendo uma intoxicação por metal pesado no arsênico do arroz. E só faz pico de glicose, vira açúcar muito rápido no sangue. O Do... feijão, Ah. onde que um feijão, um alimento é saudável, sendo que você tem que deixar de molho tantas horas para ser consumido? Nossa, é verdade. A gente não pensa nisso, né? E o ferro do feijão, ai, tem que comer feijão por causa do ferro. No ferro você não absorve, quase você não absorve ferro do feijão. Não Então, tem? assim, você só come feijão pra engordar e te dar gases. Ô, Só doutora, isso. a pessoa que está nos ouvindo agora, fala assim, nossa, mas como assim? Não posso comer arroz, feijão? O que que eu vou comer? Se eu tivesse que hoje escolher um alimento para mim seguir a partir de hoje, qual seria? O que que eu posso colocar? O que que eu posso Então, comer à colocar no vontade? lugar do arroz, a gente poderia trocar, né, por purê de mandioquinha, abóbora, cabotiã, são ótimas opções. Inhame, pra gente começar a ter essa mudança da troca do arroz, né? Porque às vezes a pessoa não consegue comer só a carne e a gordura, por exemplo, da carne. Ela tem que ter um acompanhamento. Então, isso daí são trocas benéficas, né, que a gente pode começar a fazer. A doutora está falando então que eu posso comer carne com gordurinha? Sim, Bom, claro. mas eu passei ouvindo a vida toda. Eu acho que o pessoal que está aqui presente também passou ouvindo a vida toda que não pode comer carne com gordura, que vai entupir a veia do coração, é gordura demais, eu vou ficar gordo, tenho que tirar toda a carne, toda a gordura da carne. Explica, doutora, como E na verdade isso daí já é vem mito? de antes, a indústria jogou isso, que a gordura saturada faz mal. Por quê? Porque eles queriam vender o óleo da margarina, entendeu? E começaram a fazer isso ficar palatável, a margarina, e foi a pior coisa que teve, porque a gente foi enganado com isso. Não tem nada de saudável, uma gordura tóxica, a gordura trans, que é a primeira coisa que tem que ser tirada da dieta, que é totalmente diferente da gordura da carne. Por exemplo, quando a gente tem uma ingestão adequada de proteína e gordura boa, a gente tem muito mais energia do que quando a gente ingere carboidratos, que vira açúcar rápido no sangue. E isso, fisiologicamente falando, uma molécula de carboidrato gera cerca de 4 ATP e uma gordura 9. Então dá muito mais. Uma pessoa que está numa dieta cetogênica, que é de proteína e gordura boa, ela voa. O raciocínio voa, porque o cérebro está sem glicose. A glicose deixa o cérebro lento. Então a Lento. cetona deixa o raciocínio voando. Nossa. Então, às vezes a gente pensa, nossa, hoje eu tô meio, acordei meio para baixo, hoje eu tô meio lento. Então, tá tudo ligado à alimentação, doutora. Tudo, e fadigado.
E dor também, com excesso de carboidrato. E lembrando, né, doutora, que isso pode ocasionar tanto para quem está acima do peso, também para o magrinho, né? Aquele que é magro. Isso pode acontecer também, que talvez o magro ele também está doente, ele não sabe. Porque eu sempre falo assim, não existe gordinho saudável, mas também nem toda pessoa que é magra é saudável, tá? Precisa de uma Então, avaliação. porque tem pessoas magras que não são saudáveis, mas nem todo gordo, aliás, nenhum gordo, pessoa acima do peso é saudável. Com certeza. Então, voltando só a falar um pouquinho do jejum, então todos ali deveriam fazer um jejum. Começar Jejum ali é aos ótimo para pouquinhos, saúde, né? sim. Começar ali a partir de que horas, por exemplo, se eu quero eu quero fazer para noite, doutora, qual o correto seria para mim ficar, por exemplo, durante já amanhecer o café da manhã, chegar até o almoço, qual seria o ideal? Assim, tem Então, um. primeiro de tudo, tem que analisar o paciente, Ah, ver como ele primeiro tá, tem que analisar ele. entendeu? Para ter um plano ajustado ali, não simplesmente A pessoa ali iniciar, iniciar porque senão pode passar mal. pode passar mal. Então, tem que ter também um acompanhamento médico. E se durante, doutora, eu tive um acompanhamento médico lá na questão do jejum. Eu senti ali, por exemplo, uma dor de cabeça, um mal-estar. O que eu posso estar tomando ali durante. Por exemplo, eu tô aqui com a minha água. Nossa, doutora, eu não estou me sentindo bem. Eu estou aqui no jejum, eu não estou com fome, mas eu sinto que a minha cabeça está um pouquinho doendo. Eu não queria tomar um remédio. O que eu posso aqui? Eu só estou com a minha água. A água com sal integral, sempre falo assim. O sal integral pode ser sal do Himalaia, sal de Mossoró, sal marinho. Então, quando dá esse mal-estar, principalmente no jejum, é por falta de minerais. Por E, falta de e quando minerais. a gente usa o sal integral, que é diferente do refinado, que só tem sódio, a gente repõe isso daí. Então, melhora o mal-estar, melhora a fadiga, melhora a dor de cabeça. Você mesmo deve. Sim, muito, 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 muito. Eu estou falando assim, estou tentando tirar um pouquinho do paciente, do lado do paciente para que as pessoas que estão nos assistindo agora possam entender. Mas o meu sal é o sal rosa, né? Não tem mais, Não, né? e todo mundo deveria trocar o sal refinado pelo sal integral. Pelo sal integral. Não existe mais o sal, aquele branquinho na minha casa, não tem. Ele tem muito o quê, doutora? Muito sódio, né? O, Muito o sódio. refinado, né? Então a gente tem que ir pro outro integral que tem os minerais que a gente precisa. Olha só, então, para você que está aí, você que está se sentindo, você que está se identificando com tudo que a doutora tá trazendo aqui para a gente nesse bate-papo, começa já a mudar os seus hábitos alimentares, né, doutora? Começa já a mudar pelo sal integral, que a gente encontra nos grandes supermercados, a gente encontra esses. Encontra em mercado, nessas lojas de produtos naturais também. A gente vai A gente encontrar, a encontra. gente consegue encontrar o sal. Então, ó, Aham. dá para você fazer mudanças, ajustes e, claro, nunca tomar nenhuma medicação, nunca fazer o uso ali da tirzepatida sem um acompanhamento médico. Porque isso pode trazer, doutora, talvez a primeiro momento não está acontecendo nada, mas isso vai ocasionar alguma coisa. Porque se eu estou tomando e não estou cuidando, não estou me suplementando, já está tudo errado. Tá tudo errado, é. Porque não é só a tirzepatida. Muitas pessoas tomam a tirzepatida até com acompanhamento médico também, mas não é um acompanhamento médico metabólico, porque a gente tem que tratar o metabolismo como um todo. Então, muita gente, sem tratar a parte hormonal junto, acaba piorando seus sintomas só usando a tirzepatida, tá? Perfeito. Doutor, e comer de 3 em 3 horas ainda faz sentido hoje? Ou isso já caiu por terra, né? Porque eu não consigo. Eu vou falar de mim, doutora. Eu acho que eu nunca consegui fazer isso, comer de 3 em 3 horas. Então, na verdade, assim, comer de 3 em 3 horas é bom só para quem tá vendendo, né? Com Porque, certeza. porque assim, toda vez que você come, independente do que, você vai fazer pico de insulina. E claro, se você tem uma refeição mais baseada em carboidrato, que hoje eu vejo que a maioria das pessoas só comem o carboidrato e quase nada de proteína, elas vão sentir fome toda hora, elas não vão ter energia, vão viver fadigada. Então, assim, não existe. É claro, tem as exceções. Por exemplo, atletas que precisam de uma hipertrofia precisa comer um pouco mais. Mas a maioria das pessoas não. Tem que comer uma dieta certa, com proteína e gordura boa, que vai te sustentar por mais tempo, vai te dar energia por mais tempo, e você não vai ter aquela necessidade de comer toda hora, tá? E
e comer quando tiver fome, né? Sim, a doutora falou algo importante, a questão do atleta, né? Que muitas das vezes ele come um pouco mais, mas ele come com acompanhamento médico, né, Também doutora, é. né? Tá Não é ali, qualquer coisa, não é né? qualquer coisa. Talvez ali, nossa, você come bastante, mas ali tem um acompanhamento médico e uma atividade física que tá dando todo aquele suporte, não é Sim, isso? sim, com certeza. E o atleta, ele tem bastante músculo, né? Então, ele precisa de mais energia. E hoje, é engraçado que eu vejo que a maioria dos pacientes, a maioria, até os obesos, eles estão com uma perda de massa muscular muito importante. Então, assim, quando não tem massa muscular, você engorda mais. O Quando não metabolismo tem. fica mais lento. Olha só. Então, chama obesidade sarcopênica. Então, tem só gordura e a massa muscular baixíssima. Como é que chama? Obesidade? Obesidade sarcopênica. E isso tem uma idade ou até com os mais jovens Até com os mais acontece? jovens está acontecendo. E ela acontece, É isso tá claro, ligado na conforme vai alimentação? passando a idade, a gente vai perdendo mais massa muscular. Mas eu vejo pessoas novas. Já Eu tendo tenho, eu isso? tenho uma paciente de 25 anos que tem obesidade sarcopênica. É da genética, não. Não Não, tá ligado a nada à genética. não, claro que a gente tem a predisposição genética, Sim. mas é mais pelo nosso estilo de vida, alimentação, tudo, atividade física, Nossa, parte hormonal também, que conta tudo isso. sim, com certeza. Já que a gente tá falando um pouquinho sobre isso, ô, doutor, e essa questão da barriga, né? A gordura abdominal da barriga, tanto do homem, da mulher. A gente também vê muitas crianças obesas, né, doutora? A gente tem visto, sim, muitas crianças obesas, muito Sim. mesmo. Qual que é, digamos assim, o que que isso pode ocasionar? Então, hoje, realmente, a gente tá vendo muita criança, assim, e é duro falar, né, mas a culpa são dos pais, né? Com certeza. Porque os pais estão dando ali um agrado para os filhos, um lanchinho, um biscoitinho, né? A avó tem aquela visão assim, ai, tá magrinho, na verdade tá no peso normal, mas Sim, ela acha que tá magrinho que não tá saudável, tem que estar gordinho para estar saudável. E aí fica empurrando comida, né? E aí crescem já adultos, já no sobrepeso e com compulsões de tantas pessoas empurrarem comida. Tem que dar o alimento certo para a criança, não estragar o paladar, porque o paladar da criança é a gente que estraga. certo. A criança não tem um paladar para doce, para tudo isso, né? Então a gente acaba estragando. E tem que deixar a criança na alimentação certa e deixar ela comer quando ela tiver fome. E não ficar empurrando comida toda hora. E isso iria prevenir muitas gente hoje que tá no sobrepeso, porque na infância foi empurrado ali comida toda hora. E na questão do adulto, essa circunferência maior, tanto do homem quanto da mulher. E isso pode trazer problemas seríssimos, né, doutora? Sim, Principalmente na questão ali sexual, tanto do homem e da mulher. Isso atrapalha, com doutora? certeza. É assim, fora o risco cardíaco, né? Porque tem um risco cardíaco no homem também. Todos os homens no sobrepeso, eles vão ter uma baixa da produção de testosterona. Então, quando o organismo ele está inflamado, ele diminui a nossa produção hormonal por uma defesa, entendeu? Então, quando vai crescendo o adolescente ali também, a criança obesa, sem produção de testosterona, também traz vários malefícios ali na fase da adolescência para ele, inclusive no desenvolvimento do genital masculino, por falta de testosterona. Então, assim, uma série de malefícios, né, para tudo. Nossa, olha o quanto é importante, né? E tudo, né, doutora, tá ligado à alimentação, tá ligado ao estilo de vida, tá ligado a quanto tempo você se dedica aí para suas noites de sono, né? A gente Aham. estava até comentando, hoje em dia todos nós estamos vivendo tão acelerado, tantas responsabilidades, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e quando a gente vai pensar em cuidar da saúde, é a última, e às vezes a gente quer cuidar do nosso jeito, ou porque deu certo para a doutora, vai dar certo para mim. É como a doutora falou, cada paciente é um paciente, cada organismo é um organismo e todo mundo precisa de fato fazer os exames corretos, doutora. Sim, Doutora, e outra coisa, às vezes a pessoa tá falando assim, mas olha, eu tô sobrepeso, tô ouvindo a doutora falar aqui agora nesse podcast, mas eu fiz os meus exames. E o meu médico falou que o meu check-up tá perfeito. Mas ela tá acima do peso, doutora. Explica pra gente essa questão da interpretação de é. exames.
Então, primeiro de tudo, que esse check-up aí não é nem check-up, né? Que a maioria pede. A maioria não pede, você sabe Não, os exames, porque né? se A for pedir um diferença. check-up, do check-up... A check-up, por exemplo, a maioria dos médicos, e tá ok, porque a gente sai, a gente se forma, né? Na faculdade de medicina, aprendendo a diagnosticar e tratar só isso. Então, assim, a gente costuma pedir um exame de glicemia, mas a gente não pede uma insulina. Não, Então, assim, a glicemia, ela vem normal, mas se pedir a insulina, ela vai vir alterada. olha. Que já precede, por exemplo, assim, se não tratar isso, daqui a uns anos vai alterar a glicemia. E o paciente vai virar diabetes tipo 2. Então, a gente consegue prevenir isso na medicina metabólica tratando a resistência à insulina para que ele não vire diabético. E hoje é muito difícil. Eu acho que 20% só dos meus pacientes não têm resistência à insulina. Foi o meu caso. Eu fiz os meus primeiros exames, né, doutora? E os meus primeiros exames que eu tinha feito em outro lugar, tava perfeito. Tava perfeito. Quando eu cheguei na doutora Kiara, que daí, de fato, a doutora fez os exames mais profundos, o que realmente a necessidade, a minha necessidade, é que eu fiquei assim, assustada, né, doutora? Assim, pode Sim, falar, porque assim, a doutora falou, nossa, tá com aquilo, outro. Eu falei, gente, pré-diabética, resistência à insulínica, minha ferritina baixa, né, doutora? Baixíssima, que eu precisei tomar ali, né, fazer algumas aplicações para poder tudo ir normalizando e a gente vai chegar aqui agora também falar sobre hormônio, questão dos hormônios também, tudo desregulado. Aí eu fiquei pensando, mas eu fiz meus exames e deu tudo certo. Aí tá explicado, né, doutor? e Porque também ali... assim, os exames, um valor da referência não quer dizer que tá ótimo, que tá bom. Exato, isso que eu ia falar, porque às vezes a gente faz ali, a primeiro momento, aqueles exames mais precisos ali, aquele diário de sangue, glicemia, tal, tal. Eles estão normais, mas atrás daquele exame tem um outro a fundo. É isso que as pessoas têm Sim, que entender, né, é porque doutor? assim, como que funciona o valor de referência do exame? É a média do laboratório de todas as pessoas que vão ali colher, entendeu? Sério? Então, assim, não é porque você tá no valor da referência das pessoas que foram ali colher. Aquilo é bom? Não, porque todo mundo que tá colhendo não tá, não tá bom, entendeu? Então, o nível ideal saudável é diferente do valor de referência. Não é porque você tá por exemplo, em uma insulina, o valor de referência é até 20, mas acima de 6 você já tá com resistência à insulina. Entendeu? Eu já tive paciente que estava com insulina mais de 10, 18, ela falou, minha insulina tá boa. Eu falei, não, não tá boa. Gente, estava Porque bem tá no alto. valor de referência. Então, precisa de um acompanhamento médico de Sim. uma pessoa que saiba analisar Eu isso ia daí falar também. agora. E o profissional específico para aquilo, né, doutora? Como a doutora é especialista em medicina metabólica e estética avançada, é o profissional certo, É, né? Porque eu vejo assim, os profissionais eles estão lá para atender, mas a fundo é só quem realmente entende, só quem realmente ali é da área, é da área, voltado para a com área, né? certeza. Porque o profissional ele vai ler realmente o que está ali, né, doutora? E realmente, se ele está vendo um resultado Um valor de só que referência, vamos ser sinceros, a gente sabe a fundo, né, o paciente, né? é. Se ele tá E obeso, eu vou te falar uma obviamente, coisa, não precisa, por exemplo, uma insulina, não precisa nem do valor. Se o paciente entra no meu consultório, eu já sei se ele tem resistência à só de insulina ou olhar, né, não. Só doutora? pela circunferência abdominal, não tem como não ter. Então, assim, se a insulina até vem normal, tá errado, eu vou tratar o paciente, Pode não o fazer de novo exame. esse exame aí, porque não tá certo. Realmente, o Então, doutor falou algo importante. Na verdade, quando eu cheguei lá, a doutora já tinha o meu diagnóstico nela, mas ela queria que eu, né, que eu né? fizesse ele, mas já estava ali nítido tudo que estava acontecendo comigo, né? E a gente A gente precisava observa. ver o nível também, Sim, né? também, né, doutora? A gente também observa, até pela pele da pessoa, né? Que ela é mais. Parece que a pele da pessoa fica diferente, É, tem umas, tem fica. muitas manchas que vem no pescoço, na Isso, parece que a pessoa axila, fica um que pouco chamam mais. acantose nigrans. Como? Acantose nigrans, aquelas manchas escuras no pescoço. Isso Sim, daí é um sinal já de resistência à insulina. olha só. Ou às vezes até embaixo da axila, né? É, Que eu já vi muito isso aí, a sim, doutora aqueles falando. acrocórdios, aquelas pintinhas, sabe? Certo. Também sinal de resistência à insulina. E isso, a questão da resistência insulínica é só para quem está acima do peso, doutora, ou para quem também é magrinho? Existe para o magro Existe também, também a existe. resistência insulínica? Existe também. Verdade. Aquele falso magro, né? Aquele falso magro, né? Mas também tem.
Vamos lá, doutor. E qual é o papel? Agora a gente vai falar sobre os hormônios no emagrecimento, que ele é de extrema importância, principalmente aí para nós mulheres, né? Sim, E quando investigar isso, isso muda completamente o resultado aí do paciente, essa questão do hormônio? sim, no emagrecimento, com certeza. Aliás, não só no emagrecimento, a parte total, né, metabólica. Mas quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que saber que não é só a resistência à insulina. A resistência à insulina é um dos fatores que vai dificultar o seu emagrecimento. Mas a gente tem que analisar sua tireoide, seus hormônios como estão. A gente tem que analisar seus hormônios sexuais, femininos, masculinos também como estão. Como estão seus marcadores inflamatórios, seu nível de inflamação. Você é inflamada, você também, o organismo ele vê como uma defesa e não deixa você perder peso, tá? Então, também tem uma intoxicação de metais pesados que pode estar associada. Então, tudo isso tem que ser analisado em conjunto. Olha Então, só, é então. importantíssimo os hormônios. Então, assim, é difícil, eu não trato nenhum paciente que não tem que fazer reposição hormonal junto. Todos os meus pacientes têm que fazer. Sim, sou prova disso realmente, né, doutora? Doutora, voltando só uma questão um pouquinho aqui, né? A gente falou sobre o pãozinho, né? A questão do pão diário. Ele é um vilão no emagrecimento, ou ele se torna ali um aliado no emagrecimento? Não, aliado não, porque sinto lhe falar, mas quem come pão todo dia, por mais que seja um pãozinho, vai engordar. Por Mesmo quê? tirando o miolo, doutor? Mesmo tirando. Porque o pão, ele vira açúcar no sangue muito rápido. Então, você vai estar sempre aprisionado naquela fome toda hora. Você vai ter fome rapidinho toda hora. Então, todo dia, aquela pessoa que não deixa de comer um pãozinho francês, todo dia. Ter pico de insulina. Então, assim, além do que ele vai fazer mal para o seu intestino, porque o glúten ele não faz mal só para doença celíaca, ele faz mal para todo mundo. Ele é inflamatório em menor ou maior grau. Além do que é uma neurotoxina também que inflama o cérebro, tá? Então ele quem come pão todo dia engorda. E quem fala diferente disso é porque não conhece o metabolismo do açúcar. Quem fala de realmente não conhece, doutora, porque eu já ouvi profissionais Sim, mesmo eu já falando, cansei de ouvir também. se não, não, meu paciente tem pãozinho, pode comer o pão francês né, e a gente respeita ali o E às profissional. vezes passa até pão integral, né, com queijo Sim, branco. sim, também não, Também não? nenhum tipo de pão. Não. E o que que Pão eu posso integral, na verdade, é pior que o normal. pior que o normal? É. E o que que eu posso substituir pela manhã, no meu café da manhã, o café da tarde? O que que eu posso colocar no lugar desse pãozinho? Então, pode comer ovo, né? Pode Ovo? comer qualquer tipo de proteína, a gordura boa, o abacate. Se tem a necessidade de comer fruta, pode comer as frutas vermelhas, que tem menos açúcar, né? Morango, framboesa, mirtilho, são boas opções também. E o que a doutora fala sobre a tapioca? A tapioca vira açúcar também. Vira açúcar também? É assim, ela não tem o glúten que tem no pão, mas ela vira açúcar. Então, é uma fonte que vira açúcar rápido no sangue. Então, não é saudável, né? É menos pior que o pão, porque não tem glúten, mas não é o alimento ideal. Tudo é uma questão, então, doutora, de adaptação, né? Adaptação. E é uma mudança que a pessoa tem que levar para a vida, né, Com doutora? Porque certeza. nós sabemos que E fazer. assim, o negócio do café da manhã também é polêmico, porque a maioria das pessoas que acordam com fome de manhã, elas estão com uma doença inflamatória metabólica. Porque de manhã normalmente não é para se sentir fome. Não é para sentir fome. Não. Então a gente não foi feito para comer de manhã. Na verdade, quando eles falam assim, o café da manhã, né, é a principal refeição do dia. Eu sempre falo assim, o café da manhã é a principal refeição só se for pro dono da padaria. Só porque pra gente, primeiro que a gente tem um pico de cortisol às 8 da manhã. Qualquer alimento que você come esse horário, ele vai aumentar mais a glicemia por conta do pico do cortisol fisiológico que a E o gente que é o tem. cortisol? Cortisol é o nosso hormônio, o hormônio da vida. É o hormônio que, quando a gente abre o olho e desperta, é o pico do cortisol que fez. Então, é pra gente acordar disposto, bem, conseguir fazer as coisas. E não fadigado, cansado, depois de uma noite sem dormir. Não, uma noite dormindo bem, no caso, né? Sim. Acordar desse jeito.
Certo. Então não é correto a pessoa que acorda com fome. Eu já, tipo assim, tava dormindo, eu acordei com a fome. Isso tá Não, errado, e não tá já certo. tá com certeza com alteração metabólica, que a gente tem que ver aí o Ajustar. que tá acontecendo, né? E precisa fazer um ajuste. Então, olha, para você, meu senhor, minha senhora, você que acorda com essa fome, você que tem esse desejo, pode saber que algo não está certo dentro de você. Porque tudo tem que ter um equilíbrio, né, doutora? Sim, E realmente, quando a gente toma ali, né, tá fazendo uso da tirzepatida, tudo isso a gente não tem essa é. fome, a gente acorda disposto, a gente acorda feliz, de verdade, a gente tem que colocar alimentação ali, porque se deixar a gente passa o dia todo sem comer, Sem né, comer. doutora? É, porque daí também a tirzepatida ela age também na parte de neurotransmissores, né? Então, assim, ela melhora aquela compulsão, aquela ansiedade, né? Com Então, ela certeza, age também nessa parte, é bem legal. com certeza. Então, a gente aprende que a gente tem que comer para viver e não viver para comer. Exatamente. E agora, doutora, sobre a questão das vitaminas, que Aham. ela é de extrema importância, né? Comecei a me cuidar, tô me cuidando, e agora eu preciso de vitaminas, preciso de minerais. Eles são realmente, doutora, importantes ou estão sendo super valorizados hoje, né? Ou só agora? Não, assim, com certeza, vitaminas, minerais são importantíssimos para o nosso corpo. Falo que é a base de todo o funcionamento metabólico. Por exemplo, todas as enzimas de conversões de hormônios precisam de vitaminas e minerais para serem formadas. Então, resistência à insulina está muito associada também à falta de cobre, que é um mineral. As vitaminas do complexo B são boas para a imunidade, para melhorar a disposição para pele, cabelo, para tudo. Então, elas são essenciais, com certeza. Só que a gente tem que ver também qual vitamina que o paciente precisa. Não é assim ir usando, eu vou tomar vitamina D, vou tomar vitamina B12. Não, a gente tem que ver de acordo com os sintomas e o que a carência do paciente, né? O que ele realmente precisa. Sim. E o papel da água, doutora? Ai, É importante, é necessário, é real aquela quantidade, tantos litros por dia? sim, com certeza. A água é importantíssima, né? Muita gente também não bebe. Aí o intestino não funciona, aí não vai ver, não tá bebendo água o suficiente. Aquele negócio de 2 litros de água, por exemplo, é para uma pessoa de 50 quilos beber. Não 2 é litros de água só para uma uma pessoa pessoa de de 50 50 quilos. Quanto quilos? mais peso, mais a gente tem que beber. Por exemplo, cerca de 40 ml por quilo de peso. Então, também a qualidade da água é muito importante. Então, a gente tem que ter um filtro também que seja bom para tirar o flúor, né, para tirar os metais pesados, porque tudo que a gente usa tem metais pesados. E o que que acontece? Esses metais pesados, eles se acoplam nos receptores hormonais, porque o hormônio para ele funcionar, ele tem que se acoplar no receptor. Senão ele fica só circulante no seu corpo sem funcionar. Se vem um metal pesado e acopla ali, o hormônio vai ficar circulante e não vai se ligar. Então, por exemplo, pasta de dente com flúor, panelas que tem alumínio, desodorante que tem alumínio, tudo isso vai intoxicando o nosso corpo ao longo da vida. Gente, vocês estão ouvindo isso? Vocês estão acompanhando isso? Tudo isso Tudo influencia. isso. E a gente consegue também, por meio assim, de tratamentos, né, endovenosos, fazer um detox desses metais pesados, fazer o corpo eliminar, pra gente ter uma melhora, né, dessa parte. Com certeza. Olha a importância. Porque o alumínio é super tóxico, até pro cérebro, pra tudo. Tá envolvido com demência também, relacionado, né? Tá tudo ligado a isso, doutora. Sim. Ô, doutora, para a gente está chegando aqui aos minutos finais e para as pessoas que estão aí nos acompanhando. Hoje a doutora Chiara, hoje, graças a Deus, a doutora é uma super doutora, muito respeitada em Adamantina, em Presidente Prudente. A doutora realmente chegou e há pouco tempo em Adamantina e já é um grande sucesso com transformações assim maravilhosas, né? Pessoas reais, né, doutora? Pessoas de Adamantina. Eu sou prova disso, né, também, dessa transformação na minha vida que foi de dentro para fora, né? Não é simplesmente de fora, né, para dentro, não. Começou tudo dentro, porque eu tive que fazer uma mudança, uma adaptação aqui, né, Sim. doutora? Porque nós sabemos que tudo tem um começo e tem
estou em tratamento, só que vai chegar um momento que eu vou ter que andar com as minhas próprias pernas, né? E tem as pessoas que estão agora nos acompanhando, que quer realmente, nossa, eu quero fazer um tratamento com a doutora Chiara, eu quero buscar por essa qualidade de vida, independente da idade, independente do sexo da pessoa que está aí nos acompanhando. Qual que é o conselho, doutora, que a doutora deixa para essa pessoa que quer mudar de vida, né? Que se encontra ali, de repente, debilitada, tanto por dentro quanto por fora, e ela reconhece, eu preciso buscar por um tratamento, não emagrecimento, porque está todo mundo emagrecendo. Não, eu preciso mudar minha vida porque é saúde. Então, assim, primeiro de tudo, né, procurar um acompanhamento médico. No momento, mas eu não consigo agora, no momento, um acompanhamento médico, por, por N motivos que podem acontecer. Então, vamos começar mudando a alimentação, tirando o que é mais tóxico primeiro da alimentação. E o que é mais tóxico que todo mundo deveria tirar são os óleos vegetais, a Os óleos, margarina. margarina. É a coisa que mais inflama o nosso corpo. Então, assim, Margarina. começa pelo básico, tira o açúcar, a farinha de trigo, os óleos vegetais, que daí você já vai começar a sentir a mudança aí. E o que eu vou substituir no óleo? O que eu vou colocar? Óleo, banha de porco, Banha de banho de porco. porco, pode usar manteiga, a manteiga, a melhor seria a manteiga ghee, né? Mas a manteiga também pode ser usada. Óleo de coco, Óleo de coco. também é que o óleo Doutora? de coco ele deixa um gostinho mais adocicado, não é todo Sim. mundo que gosta. Mas a banha de porco tá ótima, é super saudável, que já era usada desde antigamente, né? E depois foi trocada pelos óleos vegetais e aí aconteceu tudo que a gente tá vendo agora, essa pandemia aí de sobrepeso. E o que a doutora tem a falar sobre o leite? O leite de caixinha, aquele Então, leitinho que a gente compra, tem que ficar na geladeira, senão estraga, deixar pra fora. o leite, independente, qualquer tipo de leite, ele é inflamatório para o corpo. Porque o leite, eu falo assim, o leite de vaca foi feito pro bezerro crescer, entendeu? Não é, a gente é o único animal que toma o leite de outro animal. É É verdade? verdade. A gente é o único animal. Então, assim, o leite tem a caseína, que é altamente inflamatória, além de outras também. Tem a lactose, que faz uma confusão intestinal. Então, assim, não tem nada de saudável no leite. Ele só é inflamatório. E ele também causa resistência à insulina. Porque a resistência à insulina ou pode ser causada por uma hiperglicemia ou por uma inflamação. E o leite é uma das coisas que causa. Perfeito. E outra coisa, doutora, e retirar também, que a doutora, né, frisou bastante aqui a questão do sal, né? Sim, fazer a Trocar o troca. sal. Qual seria o sal? Repete, doutora. Sal marinho, sal de Mossoró, sal do Himalaia. Esse seria o sal ideal que você poderia, a partir de agora, já colocar Com na certeza. sua alimentação. E, doutora, já que a doutora falou tanto de água, a gente vai presentear a doutora com uma caneca aqui do Mais Obrigada. Saúde Cash para a doutora levar, para lembrar da gente ali sempre, entendeu? Uma caneca como essa. A doutora tem aí com a sua água. Uma lembrança aqui do Mais Saúde Cash para a doutora. Eu quero agradecer a doutora por estar aqui conosco. E eu gostaria que a doutora deixasse as suas redes sociais, onde a doutora atende, como que a gente faz para encontrar a doutora. Quero marcar uma consulta com a doutora, como que eu faço? Tá. Eu vou deixar meu Instagram é DRA_Chiara Munhoz Silveira. Eu atendo em Adamantina e atendo também na cidade de Presidente Prudente. No Instagram não tem um link mesmo que já manda direto pro WhatsApp e aí já consegue fazer o agendamento. Perfeito. Hoje nós falamos da questão do emagrecimento, da saúde, só que a doutora também faz procedimentos estéticos, Também. né? Fala de uma forma breve, pincelada, quais seriam esses procedimentos para as pessoas que querem realmente fazer com total confiança, com realmente um profissional da área, doutora? Sim, então eu tenho uma especialização em preenchimentos corporais, que é reconhecido pelo MEC, tá? Então eu trabalho muito com harmonização glútea, subcisão de celulite, preenchimento também de perna, né? Bioestimulador de colágeno para flacidez. Toda essa parte aí mais corporal, mas também algumas coisas do rosto também eu trabalho, facial.
Perfeito, doutora. Mais uma vez eu quero agradecer, doutora. Muito obrigado pela sua participação, muito Eu que obrigado pelos seus agradeço. esclarecimentos. Tenho certeza que isso foi um divisor para muitas pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas estão se identificando, que algo que foi mencionado durante esse bate-papo aqui vai fazer a diferença, as pessoas vão levar para a vida e isso vai mudar. E eu acredito que em algum momento ela vai ainda testemunhar, falar isso para a doutora. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue dando muita saúde, sabedoria para a doutora continuar nos ajudando, para que a doutora possa continuar com essa sabedoria, essa inspiração para dar mais qualidade de vida para todos nós, que eu acho que isso é o maior preço, né? A maior Com alegria, né, certeza. doutora? Com certeza. Eu que agradeço aqui a participação. Eu fico muito feliz em trazer informação que muitas vezes são informação básica, né? Que as pessoas não têm ciência, Com certeza, que doutora. faz uma mudança total na saúde. Exato. Olha só, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer o pessoal aqui da IES Marketing, agradecer também ao marketing da doutora que está aqui nos acompanhando. É Davi. o Davi. Davi, obrigado por você estar aqui conosco. Agradecer o Pedro, Jean, toda a equipe da IES. Muito obrigado. Agradecer o Alessandro, idealizador desse projeto incrível do Mais Saúde, do podcast Mais Saúde Cast. Agradecer a Examina Diagnósticos, a Cepapilar. E esse foi mais um episódio. Você pode nos seguir aqui pelas nossas redes sociais, Mais Saúde Cast. Pode seguir a doutora Kiara, como ela disse. Pode me seguir também pelo Instagram, @cleidichinete. E vamos ficando por aqui e nos encontramos em breve. Esse foi mais um episódio de sucesso para você.